o horário certinho pra gente ir lá e evangelizar a galera. Então, pode passar aí. A gente começou a nossa série, né, entendendo que nós somos criados para compartilhar. Nós somos criados para compartilhar. E está na nossa estrutura isso. A gente tem uma vontade de compartilhar novidades. E a gente tem uma vontade de estar sempre falando notícias boas, né? Sabe quando acontece uma coisa boa na sua vida, a gente já corre lá para falar para alguém? Isso está na nossa estrutura. Vimos também que a gente precisa de criar conexões com pessoas. E entre as buscas das pessoas com Cristo, nós somos as pessoas que vamos criar essas conexões. Nós somos pontes do Evangelho do Senhor para o coração de uma outra pessoa. A gente vai criar essas pontes. E vimos também como compartilhar estrategicamente, né? Semana passada a Bel falou que a gente precisa ser intencionais no compartilhamento do Evangelho, né? Tendo iniciativas nas conversas, sabendo confrontar e também sabendo como responder, né? E hoje nós vamos ver algumas formas práticas de como compartilhar, como a Igreja de Deus tem compartilhado as boas novas desde os primeiros tempos, né? Em Atos 8, do versículo 4 ao capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 8, a gente tem uma história aqui de Pedro, né? Filipe e Pedro, em Atos, sendo já enviados, né? Para compartilhar as boas novas de Deus. E o versículo 4 começa assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciavam Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. E aqui, nesse início de texto, pode passar, a gente vê que o coração de Deus, ele deseja os confins da terra. Porque o que acontecia? Filipe, ele estava ali na cidade dele, pregando, servindo onde ele estava, só que aí Saulo estava perseguindo a igreja. E nisso, Deus já viu uma oportunidade para isso, porque as pessoas, os discípulos, os apóstolos começaram a se dispersar para as outras cidades. Filipe foi para Samaria, e ali ele começou a anunciar o Evangelho. E isso mostra pra gente o quanto que o coração de Deus, ele deseja todos os lugares, todas as pessoas, todas as culturas, todas as nações. Ele deseja até os confins da terra. A gente continua aqui, Atos 8, 26, 40. Até o 40. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E na volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então, Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo essa passagem da Escritura e ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro, mudo diante do tosqueador, ele abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim deu ordem para parar a carruagem. Então, Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio da alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava.
E mais uma coisa que a gente pode tirar desse texto é que o Espírito Santo ele é um poder a ser obedecido. Filipe, ele estava ali em Samaria, fazendo o que ele tinha que estar fazendo, pregando o evangelho, anunciando a tempo e a fora de tempo. E o Espírito Santo chamou, vai ali naquela estrada que vai acontecer alguma coisa. O Espírito Santo não explicou muito para ele. Então, a gente precisa também, como Filipe, estarmos com nossos corações dispostos a obedecer aquilo que Deus está falando para a gente. Imagina nós, na meia da madrugada, 3 horas da manhã, o Espírito Santo levanta a gente e fala assim, então, vai ali naquela rua desertinha ali do seu bairro. Aí a primeira coisa que ele ia falar é, epa, e foi basicamente o que aconteceu com o Filipe também, porque ele tinha que ir para um lugar que era totalmente deserto, ele não sabia o que fazer lá. Ele só viu e foi direcionado por Deus através da obediência dele. Então a gente precisa estar sempre conectado com o Espírito Santo. E para a gente continuar, pessoal, Filipe também nos dá uma grande lição aqui, que pode passar aí, que é a imago Dei. A gente olha, porque ele passou um eunuco que ele estava procurando para saber e entender melhor sobre quem é Deus. Filipe ele não parou para pensar assim, o que esse homem é? Ele é etíope, ele é de uma área da África e eu não sei o que ele adora, não sei o que ele adorava antes, eu não sei nem o que está acontecendo na vida dele. Filipe simplesmente pregou. Então a gente precisa de ter um entendimento quando saímos para pregar o Evangelho que nós somos um com todos. Todos nós somos imagem e semelhança de Deus, independente do que a pessoa está vivendo. Todos nós estamos debaixo da mesma graça. E Maeli, no dia que ela falou sobre criar conexões, ela falou uma frase que ficou muito na minha cabeça, que ela disse assim: nós precisamos entender que a pessoa precisa para conectarmos com ela. Precisamos conectar Cristo à dor e ao sofrimento dessas mesmas. O filho pródigo, ele foi curado através do abraço. O abraço do pai curou o filho pródigo. Não foi o julgamento do pai, não foi a forma como ele tratou ele depois, mas foi um abraço. Ele sentiu essa cura através do abraço. E nosso Deus, ele é um Deus que veio para trazer liberdade. Ele veio para libertar e trazer esperança. E aí pode passar. E a gente tem isso aqui, que todo homem na terra, não importa a sua cor, sua condição social, seu gênero, seja biológico ou identitário, não se importando se conhece a Deus ou não, este é portador da imagem de Deus. A gente precisa sair para as ruas, sair para pregar o Evangelho com esse entendimento. Esse meu irmão, conhecendo a Deus ou não, ele é a imagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí a gente tem também várias lições que Filipe deixa pra gente, né? Ele fala pra gente assim, a gente vai começar compartilhando coletivamente. E como que a gente compartilha coletivamente? Servindo a igreja, servindo a nossa igreja local. A igreja, ela tinha e ela tem uma grande tarefa coletiva dada por Jesus, a grande comissão, que consiste basicamente em pregar o evangelho, batizar e ensinar. E aqui na igreja a gente tem necessidades, né? Nós temos necessidade na comunicação, temos necessidade no serviço, temos necessidade na recepção. Temos vários tipos de necessidade onde você pode estar suprindo e evangelizando e compartilhando sobre a glória de Deus através desses locais também. E Filipe foi uma dessas pessoas. Quando ele viu a oportunidade chegando, ele estava lá servindo os irmãos ali na comunidade local onde ele estava. Outra coisinha que a gente pode ver nesse texto também compartilhe individualmente, anuncie o evangelho o tempo todo. Porque quando a igreja de Israel começou a ser perseguida e Filipe se dispersou para Samaria, ele não parou lá e só começou a servir o local onde ele estava. Ele também começou a anunciar a boa nova de Deus. Ele começou a anunciar e pregar o evangelho. Ele começou a anunciar e ver aquilo que ele tinha aprendido junto com Cristo. Então, sempre que houver necessidade, fale e pregue e entre com o evangelho na vida de alguém. E podemos ver também para compartilhar pessoalmente, seja intencional. Semana passada a Bel falou bastante sobre a mulher samaritana e como Jesus tem um exemplo de como ele foi intencional com aquela mulher, como ele lidou com o evangelismo pessoal com ela e como ele conversou e começou a ver a dor dela e criou conexões junto, né? Então, no caso da samaritana, a gente vê os frutos bem em seguida, né? Porque ela já sai do encontro com Cristo entendendo de que ele é o Messias. E ela já sai falando para outras pessoas de que o Messias estava ali. Mas no caso do eunuco, aqui nesse texto que a gente está lendo, o impacto pode ser maior do que a gente imagina. Ele voltou alegre para o lugar onde ele estava, ele voltou para o país dele. Ele se tornou um missionário do país dele para pregar as boas novas onde ele estava.
E a gente não, é incontável o quanto de pessoas que ele pode ter alcançado pelo alto cargo que ele tinha também, né? Então, o evangelismo pessoal, ele é uma arma poderosa e estratégica de Deus para ampliar a cobertura do evangelho na terra. Então, a gente precisa de destruir o impedimento, criar pontes entre Deus e as pessoas e confiar em que Jesus, ele é o Messias e pode fazer isso através do evangelho na vida dessa pessoa. E mais um ponto que a gente vê é compartilhe criativamente. Use seus dons. Cada um de nós temos um dom e um talento e uma coisa que é só nossa, onde a gente pode criar esses pontos junto com Deus, né? E ao longo das Escrituras a gente também vê que a humanidade usa essa criatividade para cooperar junto com a igreja, né? A gente vê gente desenvolvendo, Adão dando nome aos animais na terra, as pessoas desenvolvendo artes em tabernáculo, organizando culto e adoração e fazendo novas músicas. Então, cada um de nós somos únicos e podemos usar a nossa criatividade para estar compartilhando o Evangelho de Deus com o outro. Então, a gente pode criar alguns tipos de formas de evangelismo, como a gente fez hoje, como os cartazes ali no Enem, dando água, e também água e palavras, água e bala e palavras de oração para essas pessoas. Podemos criar outros tipos de impacto também, onde a gente pode usar os nossos dons e talentos para isso. E eu tenho um testemunho pra gente. O nome dele é muito difícil, então eu vou chamar ele de, sei lá, Matheus, vou dar para falar. Eu fui em 2017 para a Finlândia, quando estava tendo um boom de refugiado africano ou árabe entrando na Europa. E aí a gente foi lá servir uma igreja que estava trabalhando com essas pessoas, né, com cuidado, com primeiros socorros e tudo mais. A gente foi lá servir junto com eles. E aí eu encontrei esse meu amigo aqui, Matheus, e eu sentei para conversar com ele. Ele é nigeriano, então ele fala português, e aí a gente estava lá conversando. E aí eu comecei a conversar com ele, como é que você veio parar aqui na igreja e tudo mais, e ele começou a contar um pouco do testemunho de vida dele. Ele era do Boko Haram, que é uma seita assim, que persegue as pessoas, né, para serem agregadas à religião deles. E aí ele um dia desistiu de ser dessa seita. Ele falou assim, eu não quero mais participar disso, eu não quero mais matar pessoas pelo nome dessa religião que a gente serve aqui. E aí essas pessoas não aceitaram, o Boko Haram não aceitou a desistência dele, a saída dele desse local. E aí com isso ele tinha 2 filhos e uma esposa, e eles moravam lá na Nigéria. Eles pegaram a esposa dele e os 2 filhos, prenderam eles. Aí ele estava escondido em um local. E aí depois eles conseguiram achar ele. E que no que acharam ele, levaram ele para junto da esposa e dos filhos dele. E nisso ele foi obrigado a assistir todos os homens daquele lugar abusando sexualmente da esposa dele. Por horas. E aí depois eles só tiraram ela desacordada desse lugar. Ele pensou, minha esposa morreu e os meus filhos, ele não viu os filhos deles mais. E aí nisso ele conseguiu fugir e escapar daquele lugar. E ele foi para um outro país, ele conseguiu subir para a Espanha. E na Espanha ele ficou um bom tempo lá, escondido, vigiado, porque realmente o povo estava procurando ele ainda. E ele ficou uns 2 anos na Espanha escondido, acreditando que a família dele estava morta e que tudo isso tinha acontecido com ele. E aí ele falou que no tempo de vida dele lá, ele começou a conhecer algumas pessoas que estavam ajudando ele de uma igreja. E aí ele, estava entendendo melhor sobre quem era Jesus, quem era Deus e tudo mais, mas não tinha se convertido, não tinha acreditado. E aí ele precisou de subir um pouco mais na Europa, porque a Espanha não estava mais aceitando os refugiados tão bem, e ele foi para a Finlândia, onde a Finlândia estava aceitando bastante, né, os refugiados na época. E chegando na Finlândia, ele chega de barco, tem alguns pastores nigerianos também ali, que eles estavam ali fazendo esse trabalho de acolhimento, de pegar dados, de prestar primeiros socorros para as pessoas que estavam em condições precárias nos barcos e tudo mais. E aí ele conheceu esse pastor nigeriano, e ele começou a conversar com esse pastor. E aí o pastor falou assim, olha, a gente tem uma igreja junto com uma comunidade finlandesa aqui, que eles estão apoiando a gente, estão dando água, estão dando comida, estão dando lugar onde a gente pode descansar. Vem ficar com a gente. Aí ele falou assim, não, estou meio desanimado com esse negócio de igreja, de lidar com Deus, eu não quero, eu quero só
realmente entender o que está acontecendo comigo e me adaptar a esse novo país, né? Pra quem não sabe, a Finlândia é frio pra caramba, e ele é um africano lá na Finlândia. E aí ele começou a viver esse tempo. E aí ele encontrou um trabalho, e nesse trabalho esse mesmo pastor estava ajudando a tradução dos nigerianos com os finlandeses lá. E esse pastor virou para ele de novo: vamos lá na igreja, moço, vamos lá, vamos estar com a gente, vamos celebrar. E aí ele falou assim: ah, não quero, continua não querendo ir na igreja. E aí o pastor que ficava com ele todos os dias, né, conversando com ele, lidando com o que ele viveu, aconselhando, discipulando ele assim aos poucos, sem realmente estar discipulando assim, mas aos poucos no convívio, discipulando ele. Ele continuou pregando na vida daquela pessoa, insistindo na vida dele. E aí, um dia ele virou para ele de novo e falou assim: vamos lá na igreja? Aí ele falou assim: vamos na igreja. E aí ele foi. Aí era num domingo de manhã também, assim, tinha a igreja a parte dos nigerianos dentro dessa igreja finlandesa. E na hora que ele chegou lá, ele fala que abriu a porta da igreja. E era aquelas igrejas bem grandes, assim, que tem aquele caminho e tudo mais, e o púlpito lá em cima e tal. Ele falou que ele abriu a porta da igreja, e vocês não vão acreditar quem estava lá. A esposa dele estava lá, naquela igreja. E ela estava lá orando, falando sobre intercessão no meio do púlpito. Ele disse que quando ele chegou, ele entrou, ele só ajoelhou e começou a chorar, porque ele não entendia o que estava acontecendo. E a glória de Deus foi tanto que o pastor ficou tipo assim: hã? E aí ele falou assim: o que está acontecendo? Ele falou assim: a minha esposa está ali na frente. E aí os filhos dele reconheceram ele e já foram subindo, correndo, pulando em cima dele. E ele começou a entender a glória de Deus. Ele começou a falar assim, ele virou para o pastor e falou assim: eu quero aceitar esse Jesus que você está falando comigo o tempo todo, porque isso que aconteceu aqui é impossível de acontecer, é só junto com ele mesmo. E foi assim, para mim, depois que eu escutei esse testemunho dele, eu entendi como Deus ele é e como a gente precisa de sermos insistentes naquilo que o Senhor tem falado para a gente fazer, em discipular pessoas, em estar junto com elas. Porque esse pastor ele não desistiu desse nigeriano, ele não desistiu desse homem. E por ele não ter desistido e estar junto com ele ali, aconteceu um milagre do qual ele não imaginava que poderia acontecer. Então, que a gente possa cada dia mais sermos assertivos na pregação do Evangelho. Que a gente cada dia mais, no nosso relacionamento com Deus, possamos estar junto com Ele e falando, liberando para as pessoas palavras de conhecimento para elas. Palavras direcionadas pelo Espírito Santo também. E que a gente possa andar junto com Ele. Eu tinha um vídeo para passar, mas Sem som. Tá sem som? Ah, tá. Era um vídeo de algumas dicas de como evangelizar. Mas a gente pode passar, eu posso falar ele mesmo. Hã? E alguns minutos rola? Então vamos. Mas pessoal, hoje que a gente vai sair ali pro Enem, algumas dicas seria, né? Realmente olhar para essa pessoa, eles estão com pressa, com certeza, né? E ansiosos também. Eu falei com a Marília assim, talvez seria legal a gente fazer algum exercício de respiração com eles, para lidar com a ansiedade, mas como vai estar uma correria mesmo, um pouco complicado. Mas olhar para essa pessoa e oferecer a água, às vezes orar por uma palavra de Deus te aprova, essa prova ela não te define, nós estamos aqui junto com você, orar para Deus abençoar ela, lembrar todas as coisas que ela já estudou e estar junto também. Orem, gente, de olho aberto, né? A gente não sabe o que está acontecendo ao nosso redor, então isso é muito importante. Quando você for orar para uma pessoa, ora com esse olho aberto também. E busque de Deus, sempre esteja junto com um outro irmão e busque de Deus palavras de conhecimento para a vida dessa pessoa, para que ela realmente possa se sentir especial e abençoada, e que a gente crie essa ponte entre o coração dessa pessoa com Cristo. Amém? Amém? Ficou bom? Tá quase. Falei que a gente ia nos 220 para ir. Deixa eu ver aqui.
Ah, não mostrou? Ah, só troca o slide pra galera ver a foto da esposa dele também. Que o Cris falou que não mostrou. Essa é a esposa dele. E ela tava lá, junto. Adorando ao Senhor já. Desliga seu Bluetooth. Desliga o Bluetooth. DJ Johnny, desliga o Bluetooth. Você não sabe quem tá. Liga a caixa. Tem uma conversa aqui. Que bom, mas... Aí foi. Do que você deve e não deve fazer quando for evangelizar. Para começar, conquiste a atenção da pessoa. Às vezes é preciso de coragem e criatividade. Olha Jesus, compra uma leva três em o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De como a água da vida para mim não tanto faz. Leva Jesus porque Jesus é mais. Olha, é tentativa. Mas tente ser mais suave, não faça pressão. Perguntar? Eles perguntar? Ei, aqui ó. Jesus, ele conhece Jesus? Conhece? Jesus? Ei, Jesus? Não. Poxa. Também não precisa ser tão discreto assim. Seja mais natural. Ei, turminha! Não batuta aí, casar! Só, ei, guri! O que você tá meu? Só escrever, pode escrever. Não, o que você está fazendo? Seja você mesmo, não pode ser barra. Daí, cara. Daí, obrigado. Da hora eu falei, pô, tá da hora, cara. Por que você tá acertando mais uma aula aí? Faz tempo que você anda? Como que é a tua história aí, cara? Pois é, cara, eu tô gostando de já, minha história começou faz tempo. Mas eu vim aqui falar uma história de outro cara pra vocês. Isso aí! Agora que você conquistou a atenção, cria interesse. Faça boas perguntas e continue a conversa. Então, em relação à igreja mesmo, é isso aí, minha mãe sempre disse de levar pra lá. Esse cara tá de falar um segundo. Nossa, ele tá com alface no dente. Mas às vezes eu acho que eu preciso, cara. Porque às vezes tem muito problema lá em casa, né? Ai, esqueci de buscar minha mão no karatê. Aí ela vai me contar. Eles não perguntam. Sorri no corte. E a minha mãe até acabou de parar no hospital. Provavelmente teve característica. Ufa, foi por pouco. Meu, presta atenção. É muito importante o que a pessoa tem a dizer. Pô, que bom que você me chamou pra correr, viu? Eu tô muito estressado esses últimos dias. Nem sabia que você corria, meu. Sim, cara. Isso aqui é minha segunda casa. Então tem todo dia. Mas a gente também mais é pra gente conversar mesmo. Sério, meu? Pô, cara, tá precisando disso, viu? É isso aí. Agora que você conhece bem a pessoa com quem está falando, cria o desejo de seguir a Jesus. Você precisa estar convencido de que uma pessoa sem Jesus não foi a coisa mais importante da vida. Ah, mas eu acho que todos os caminhos levam a Deus. Não, tipo, é que tipo, eu acho assim, até tipo, respeito a sua opinião e tal, mas é que na Bíblia tá escrito assim que tipo. Mas se Deus realmente existe,
Por que as crianças na África passam fome? Cara, tipo, na África, eles não... Meu amigo, sem o Espírito Santo vai ficar difícil. Cara, eu tô arrependido. Bebi demais ontem e acho que eu devia parar de fazer isso. Sei como é. Já vivi assim também. Mas teve um dia que eu tomei uma decisão e ela mudou a minha vida. Agora que há um interesse, compartilhe o Evangelho por modo simples e sem entender. Olá, Barão. A paz. Glórias. Meu vaso querido. Você está passando por algum deserto, algum vale de ossos secos. Eu vim lhe trazer um bálsamo de Gileade, o poder do Pai, o mando santo, te tirar das densas trevas. Eu vim te lavar no sangue do Cordeiro. Ele é amado. Esse evangeliqueiro. Mas e aí, como é que é esse negócio de Jesus aí? Me explica mais, hein? Bom, vamos começar lá em Gênesis, onde começou tudo pelo começo. Peraí. Salomão gerou Calma, velho. A gente tá no parte de Melquisedeque ainda. Vai demorar muito. Só um minutinho. Bom? Sem exagero e enrolação. Seja claro e direto. Tem que usar os 4 pontos principais. Número 1. O plano de Deus. Desde o início, Deus criou o homem para que ele milhão era mulher dele. Deus tem um plano para você. Número 2. O problema. Mas os nossos pecados nos separaram de Deus. Número 3. O amor de Deus. Mas mesmo assim, Deus nos amou e tomou o nosso castigo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. E número 4. A decisão mais importante. Mas Jesus vive. E hoje você tem a oportunidade de aceitar o teu Senhor e Salvador. Você chegou no ponto crucial. Muitos cristãos estavam nessa hora. Agora é tudo ou nada. Então, cara, você quer realmente tomar essa decisão na sua vida? Você quer? Entendeu? Calma aí, eu vou ligar para o grupo que Embora se vocês fizeram isso, é evangelismo. então é a igreja, cara. Cara, nem quando a gente fala uma coisa assim, você não tem uma pequena assim, né? Cara, tá dando comigo, pega você não se interrompe. Alô, pastor? Tem um cara aqui que aceitou Jesus, fala pra ele, rapidinho, só um minutinho. Então, você quer mesmo entregar sua vida para Jesus? Legal, vamos aqui então, só umas perguntinhas básicas que eu tenho que fazer para você. Coisa rápida. Jesus morreu numa? Terça-feira. Outra, vamos para outra. Quantos animais, essa é capciosa, quantos animais tinham na arca de Moisés? Não tenha medo desse passo. Apenas pergunte. Amiga, você quer receber Jesus? Então repita essa oração comigo. Senhor, obrigado porque naquele dia, chuvoso e nublado, você me libertou de todo o principado e potestade. Para eu repetir isso? Senhor, obrigada pelas tempestades e principais postagens. Não. Preste atenção no que eu vou falar. O ponto em que eu quero chegar é: todo cristão tem o chamado e o poder de levar outras pessoas a Jesus. Isso nos foi dado pelo Espírito Santo. Faça uma oração simples, algo que possa ser repetido de coração. Seja sincero, seja você mesmo. Você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados? E você crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Você tem entregado a vida a Jesus? Então faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus. E creio que morreu por mim. Perdoa os meus pecados e entre em meu coração. Eu creio que ressuscitou dos mortos. E que hoje vive. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E te seguirei pelo resto da minha vida. Amém. Amém. Amém.
Os milhões de cristãos do mundo inteiro sairão levando o evangelho às pessoas. Eu acredito que a solução para o nosso país está em Jesus. Não fique fora desse movimento, faça parte dele. Em nossa página no Facebook você encontra mais informações. Amém, gente? Viu como é simples e fácil? Não precisa. Na hora certinha, deu certinho. Então, vamos indo com o entendimento de que nós somos seres simples, o Evangelho também é. E que a gente pode alcançar o coração das pessoas dessa forma. E vamos compartilhar esse amor de Jesus Cristo para cada pessoa que a gente encontrar, seja na nossa rua, seja para os nossos vizinhos, seja na nossa faculdade, no nosso trabalho. Mas vamos fazer isso de uma forma simples e assertiva, com intencionalidade para todas as pessoas, amém? Vamos orar para a gente já se organizar para sair? Na paz de Cristo, Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia. Eu quero te agradecer por todos esses links desse sermão, desses sermões que a gente ouviu sobre compartilhar sobre você. Deus, eu oro para que o Senhor nos dê ousadia cada dia mais, Pai, em obediência ao Teu Espírito Santo e à Tua Palavra, naquilo para a gente proclamar esse Evangelho para todas as pessoas que a gente encontrar. Deus, que a gente possa anunciar mesmo, Pai, até por fora de tempo a Tua Palavra, que a nossa vida possa ser carta viva e que isso gere, Deus, glória e louvor para Ti. Eu oro para esse tempo que a gente vai ter agora ali na rua, que o Senhor possa estar nos guardando, Deus, e colocando toda a armadura do Senhor também, Deus, para esse tempo. E que a gente possa ir realizando esse culto, Deus, esse culto racional também, para cada pessoa ao louvor do Senhor, ali naquele lugar onde eles vão estar fazendo a prova do Enem. Eu oro para as pessoas que a gente vai estar encontrando, que o Senhor possa abrir o coração de cada uma delas, que possam ser sementes e terrenos férteis ali, onde a gente pode plantar e lançar o amor do Senhor naquele lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.